As pontuações para um teste de serviço civil são normalmente distribuídas com uma média de 75 pontos e desvio padrão de 6,5. Para ser adequado ao emprego de um serviço civil, você deve ter pontuação dentro dos 5% primeiros colocados. Qual é a menor pontuação que você pode obter e ainda assim ser adequado ao emprego? Considere que a pontuação é um valor inteiro. Muito bem, esse aqui é um exercício bem parecido com os exemplos que a gente viu resolvidos, o exemplo 10 e exemplo 11. Tá? No caso aqui, a gente tem o x, que são os pontos, a pontuação. Ele forneceu para a gente a média, que é de 75 pontos, o desvio padrão, que é de 6,5, e aí ele pergunta qual é a pontuação, né? Qual é a menor pontuação, ou seja, ele está perguntando o x, sendo que você tem que estar entre os 5% primeiros colocados. 5% é uma porcentagem, é uma probabilidade. Então, eu forneço a probabilidade e pergunto o x. É aquele exercício de trás para frente, aquele exercício invertido, ou ainda aquele exercício do nosso querido amigo Frufru. Então, vamos a ele. Vamos começar montando aqui um esqueminha. Então, a gente vai montar aqui um rol. Imagina que a gente tem um rol com todas as notas, sendo que aqui a gente tem a menor nota de todas e aqui a gente tem a maior nota de todas. Ele está falando o quê? Ó, eu tenho que estar entre os primeiros colocados, os 5% primeiros. Os primeiros colocados têm pontuações maiores. Então, imagina que aqui, ó, eu tenho um intervalo que vai conter 5% das melhores notas. E exatamente neste ponto existe uma nota, que eu vou dizer que é uma nota N, não sei quanto vale esse N, mas é a menor nota que eu posso obter para conseguir ficar dentro desse grupo aqui das 5% melhores notas. Tá? Por isso que ele fala, ó, a menor pontuação. Essa menor pontuação é justamente esse N que a gente vai calcular aqui. Muito bem, olhando então para esse vermelhinho aqui, esquece o resto, olha só para o vermelho. A gente pode escrever que a probabilidade do x, que são os pontos, que é a nossa pontuação, aqui é n, né? Então, a probabilidade da pontuação ser maior do que esse número n, a gente sabe que vai ser igual a 0,05, que seria os 5%. E agora, eu vou padronizar, né? Como que a gente padroniza? Não tem que trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Então, vamos lá. O x vai virar um z. A gente vai pegar o n, que é um número que a gente tem, subtrai a média que foi dada, 75, e divide pelo desvio padrão, que é 6,5. A gente sabe que isso aqui é 0,05. Agora, a gente vai ter que representar isso daqui num grafiquinho da normal. Então, eu vou desenhar aqui uma curva da normal. Vamos marcar aqui o nosso zero. E aí, este valor aqui, isso aqui é um número, certo? Porque n é um número, menos 75 dá outro número, dividido por 6,5 dá outro número. Quem é este número? É o nosso frufru. Então, a gente vai pegar o frufru e vai marcar aqui no grafiquinho. Só que o frufru vai ser marcado à esquerda do zero ou à direita do zero? Veja só, a gente vai ter que pintar, né, z maior que o frufru. Maior que o frufru é a direita do frufru. E eu tenho que pintar menos da metade da curva. Então, eu tenho que colocar a direita do zero. Então, eu vou marcar aqui o nosso frufru e vou pintar maior que frufru, a direita do frufru. Só que esta área que eu estou pintando, eu já sei quanto vale. Ó. Vale 0,05. A nossa tabela, a tabela da normal padrão, ela só fornece para a gente uma área, ou um valor de z, que é o caso que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai partir da área para obter o valor de z, mas esta área tem que estar sempre entre o zero e o valor observado. Se metade da curva vale meio, e aqui a gente já tem 0,05, quer dizer, metade da curva é 50%, a gente já tem 5% aqui, essa área roxa seria de 45%, ou seja, 0,45. Então, o que eu vou fazer?
eu vou pegar essa área, ou exatamente ela, ou a mais próxima dela, na tabela da normal. Vamos na tabela. Ó. A gente tem que procurar o valor no meio da tabela, porque isso daqui é uma área, ou igual ou mais próximo de 0,45. Então, veja só. Aqui a gente tem o 44,95 e aqui a gente tem o 45,05. Quer dizer, o valor 0,45 exato, ele está exatamente entre esses dois números. Não tem o mais próximo, né? Esse aqui é mais próximo ou esse aqui é mais próximo. Se um desses dois forem o mais próximo do 0,45, você pega o mais próximo. No caso, os dois estão à mesma distância do 0,45. Nesse caso aqui, ó, esses valores, eles vão ser o quê? Esse aqui é 1,60. Deixa eu até marcar aqui, ó, 1,64. E esse outro aqui é o 1,65. Então, a gente vai pegar, como nenhum deles é o mais próximo, eu vou pegar o ponto médio deles. Vou fazer simplesmente a média. Tá? Ou seja, a gente vai trabalhar com 1,645. A gente vai trabalhar com esse valor de z. Então, vamos anotar aqui. O frufru, portanto, vale 1,645. O frufru é esse cara. O frufru é esse cara. O frufru é sempre o mesmo, tá? Não existem dois frufrus no mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o n menos 75 sobre 6,5 e vou igualar com 1,645. Multiplicando em cruz, n menos 75 vezes 1, que está aqui embaixo, dá n menos 75. Agora aqui eu vou fazer na calculadora 6,5 vezes 1,645. Olha lá, 10,6925. 10,6925. Pega esse 75, passa para o lado de lá somando, então vai ficar 75 mais 10, 85,6925. E agora eu vou simplesmente fazer um arredondamento. Por que eu vou arredondar aqui? Porque ele pediu aqui no enunciado, ó, que a pontuação é um valor inteiro. Então, supondo que não tivesse essa última frase, se ele não tivesse dito isso, terminou o exercício aqui, 85,7 aproximadamente. Como ele pediu para ser um valor inteiro aqui no enunciado, eu vou arredondar isso aqui para 86 pontos. Tá? Então, no caso, os 5 primeiros colocados, eles vão estar com uma pontuação de 86 pontos ou mais. Na verdade, aqui não é exatamente 5 que a gente obteve, é aproximadamente 5, pelo fato que o 5% exato seria esse número. Como a gente fez um arredondamento, e esse arredondamento foi para cima, esta porcentagem vai ser um pouquinho menor, tá? Porque você teria que pegar o n aqui, você pegou um n por aqui, ó. Você pegou o 86, quando era para pegar aqui. Então, esse intervalo de 5%, ele vai ficar pouca coisa menor, mas vai ficar bem próximo de 5%, que foi o sugerido aqui, né, para as primeiras colocações.